Olá, queridos, boa noite, graças e paz a todos. Glorificado seja o nome de Jesus por mais uma transmissão da Igreja Evangélica Peniel, o amor transforma a Igreja. Eu já quero pedir a você que se não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, que nos apoie nesse momento de comunhão, de crescimento, de adoração ao Senhor, se inscrevendo, participando ativamente, que você também deixe as notificações ativadas, para que sempre que postarmos algum vídeo ou entrarmos ao vivo, você seja avisado, comunicado, para que possamos caminhar juntos, crescermos na graça, na presença do nosso Deus. Queridos, é com muita alegria que nos reunimos nesta noite para ministrarmos uma palavra de gratidão, de ânimo, de crescimento, de comunhão, de avanço. E isso com um coração bastante dependente do Senhor, quebrantado, que possamos estar orando uns pelos outros, que possamos colocar na nossa vida a inteira dispensação do Senhor, que possamos buscá-lo enquanto se possa achar, invocá-lo enquanto está perto, adorá-lo na beleza da sua santidade. Ele é digno, aleluia, de todas as coisas, porque maior é aquele que está em nós do que quem está no mundo. Que oremos pela nação brasileira, que oremos pelas famílias, pelos lares, por aqueles que estão nos hospitais, enfrentando problemas difíceis no casamento, nos relacionamentos dos irmãos, dos filhos, igrejas que estão agora passando por muitas tribulações e aflições, líderes que estão sofrendo duros ataques espirituais, irmãos, amigos, que o Senhor use de compaixão e de misericórdia com a sua noiva, com a sua igreja, e nós que estamos de pé, que jamais venhamos a vacilar na caminhada da fé. Pastora Joelma manda um abraço, a paz do Senhor a todos. Ela está nos auxiliando na filmagem. Que Deus abençoe a tua vida, a tua história. Que o Senhor te faça romper e avançar. Deus tem coisas maiores para a nossa vida. Só basta apenas você adorá-lo, buscá-lo, abrir o coração para que Ele venha tornar-se Senhor absoluto da minha e da sua vida. Queridos, estamos orando pelo retorno aos cultos presenciais da igreja. Quero deixar claro que esse momento vai passar e, apesar das dores, do distanciamento, o Senhor tem falado ao nosso coração muitas coisas, tem aberto o nosso entendimento para discernirmos situações e ambientes espirituais. Corações têm sido revelados nesses últimos tempos e estamos crescendo debaixo de algumas lágrimas, de algumas alegrias. Alguns corações têm se aproximado, têm sido bastante solidários e glória a Deus por isso. A Bíblia diz que o irmão, ele nasce na aflição. O amigo verdadeiro, ele nunca nasce no momento de banquete, de alegria, de fartura. Que Deus nos ajude. Já quero dar boas-vindas às pessoas que estão nos assistindo ao vivo, a você também que vai nos assistir após a transmissão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça uma pessoa melhor. Vamos orar, queridos, porque quem começa orando, certamente terminará melhor. Pai de amor, Pai santo, Pai de toda misericórdia e honra e graça e louvor, nós te amamos, nós te adoramos, nós glorificamos ao teu nome, a tua pessoa, a tua palavra, o teu ser, o teu espírito. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor, porque tu és maravilhoso e soberano. Ninguém há como o Senhor. Aleluia, vem fazer parte desse momento de comunhão, de crescimento, de avanço. Vem, Senhor, derramar das tuas copiosas bênçãos sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a passarmos por este momento, ó Pai, como igreja, como noiva, como corpo de Cristo, honrando uns aos outros, que possamos, Senhor, nos fortalecer, nos fortificar em amor. Abrimos o nosso coração nessa noite para a tua palavra, para a tua voz, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Libera a cura aos enfermos, aos doentes, aos atribulados, aos angustiados, aos feridos. Possamos desfrutar do poder majestoso e glorioso da tua palavra. Haja vista que a tua palavra, Senhor, ela é verdade.
perdoa todo pecado nosso, nos faz pessoas melhores. Te damos graças por tudo, Pai. Te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, nessa noite eu quero falar sobre uma igreja que caminha em comunhão. Queridos, tudo que a Bíblia tem escrito nela, Paulo disse que foi escrito para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, para a nossa observância, se quisermos de fato dar passos que agradem ao Senhor e ao seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, uma igreja que caminha em comunhão é uma igreja que ela sempre vai estar em vitória. Eu quero pedir para que os irmãos acompanhem ou ouçam a leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, dos versículos 42 ao 47. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma, ou seja, em cada um, havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, ou seja, todos os dias, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso a gente ver um exemplo tão profundo, tão verdadeiro, de uma igreja que caminha em comunhão. Queridos, triste é aquele que tenta caminhar a jornada debaixo da indiferença. Triste é aquele que tenta ser feliz num cenário de caos e de desgraça, de derrotas, de falta de parceria, de cumplicidade boa, de uma palavra amiga, de um ombro, de uma mentoria. Essa igreja que é gerada depois de uma grande ministração do apóstolo Pedro, no grande derramar de Pentecostes, do Espírito do Senhor, que Pentecostes é a festa da colheita. E diz a Bíblia no capítulo 2, que aproximadamente 3.000 almas se convertem ao Senhor, depois de um grande impacto que a palavra de Deus gerada na boca do apóstolo Pedro e na vida dos apóstolos chegaram a cada um desses homens, a cada um desses ouvintes que rasgaram o coração para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a igreja modelo, a igreja exemplo, a igreja que ela foi gerada não apenas respaldada na palavra, mas segundo a vontade do próprio Deus, o Senhor da igreja, que vem em carne e osso, diz o Evangelho de João no capítulo 1, que o Verbo se faz carne e habita entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra diz que essa igreja, ela vem sofrer o impacto da presença de um Deus vivo e real, de carne e osso. Como em 1 João, no capítulo 1, que João disse que viu, que apalpou e que comeu com o verbo da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E esse referencial, e essa glória, e essa grandeza, e essa majestade do Senhor, que vem formar uma igreja, aleluia, para a glória do nome dEle. Uma igreja que vive nesses versículos que acabei de ler, aleluia, em Atos, no capítulo de número 2, deixam grandes exemplos para mim e para você. Queridos, o valor, a importância de se caminhar em comunhão. Experimenta fazer diariamente a refeição
Uma mesa onde só tem aflição, onde só tem aborrecimento. Uma mesa onde não vai se sentar para se servir, para comer, para nutrir o corpo com alimento. Às vezes, esse cenário de unidade termina em briga, em contenda, em confusão, em resolver problemas na hora errada. E por mais saudável, por mais fresco que esse alimento esteja, ele não vai descer de forma boa e aproveitável para o seu corpo. Você, quem sabe, possa ficar com azia, com má digestão. Quem sabe a sua gastrite piore a queimação. Quem sabe você passe por um processo de diarreia por conta de um alimento, mas não foi o alimento. Foi a atmosfera que essa alimentação estava sendo trazida para você que lhe arrebentou. As palavras, o mau exemplo, o confronto na hora errada. Mas Jesus, ele traz um exemplo aos discípulos, e os discípulos agora começam a mostrar a cara da igreja do céu, a cara da igreja, a personalidade da igreja que está no coração de Deus. A comunhão, a parceria, a preocupação, a visão. E há alguns pontos nesse texto que li, que eu quero que você fique extremamente atento, para que possamos crescer no amor, na bondade, na fidelidade, na misericórdia. Queridos, há 10 lições que eu elenquei, e a primeira lição que eu quero dividir com os amados é que essa igreja é uma igreja que perseverava. Que a palavra está dizendo no versículo 42 que eles perseveravam. Queridos, perseverar é o primeiro indício de uma igreja vencedora. Só os vencedores perseveram. Só os vencedores não retrocedem. Só os vencedores caminham os passos da fé em comunhão com Deus de fé, com Deus de palavra, com Deus de verdade, com um Deus que não pode mentir e nem negar a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Persevere. Está duro, está difícil, está amargo, mas persevere, mas avance. Continue crendo, continue acreditando. Não baixe a guarda. Não retroceda, pelo amor de Deus. Se você quer ser uma igreja que quer ser uma igreja crescente em comunhão, viver em comunhão, nós precisamos perseverar. Nós precisamos ter a força de vontade de não desistir, de não desanimar. Como diz a juventude, não amarelar nas circunstâncias. A nossa fé é provada. Queridos, fé que não é provada, não é fé. Uma fé que não é testada, às vezes nas fornalhas de fogo da vida, na cova dos leões existenciais. A fé que não é provada numa jornada diária, que muitas vezes o Mar Vermelho e o Rio Jordão precisam ser abertos. E não é fácil se perseverar, se caminhar, quando tem ataques de todos os lados. É quando Deus, ele pede para que olhemos para um alvo. Olhem para o alvo, para aquele que é autor e consumador da fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado e bendito seja o seu santo nome. Aleluia! A igreja tem um referencial. A igreja, ela precisa olhar para a palavra para viver como igreja de que agrada a Deus. Nós precisamos parar de ser uma igreja que agrada a homens e às pessoas. Nós precisamos parar de formar igreja para agradar pessoas e primeiro agradar ao dono da igreja, que é o próprio Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter coragem de viver sob a influência de um Deus que estabelece as coisas. Nós precisamos parar de querer estabelecer. Segunda grande verdade desse texto de ensino é que no ensino de Cristo, na compreensão mais ampla das Escrituras, essa igreja, ela perseverava. Porque diz no verso 42 de Atos 2, que perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Eles perseveravam no ensino de Cristo, não ensino praticados pelos judeus, debaixo de uma religiosidade pesada que Jesus disse, que eles não tinham coragem de remover um único tio para aliviar os fardos que eles davam aos homens, que eram muito pesados. E ali eles fazem uma interpretação errada, grosseira da palavra, e Jesus transfere para os apóstolos a visão celestial, a visão do rei, a visão do Senhor, a visão daquele que iria como noivo receber a sua noiva. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia agora, ela vive a fase do dono da palavra, vive ver cada palavra que ele recitou a cada servo seu, que ao longo da jornada da história da palavra, foram homens de coragem, homens valentes, homens que decidiram escrever o recado dado pelo Espírito de Deus ao seu povo, ao seu corpo, à sua noiva. Bendito seja o nome do Senhor. Essa igreja perseverava na doutrina da palavra, da salvação, da justificação, do perdão de pecados, do sacrifício vicário de Cristo ser suficiente para sempre, de uma vez por todas. Que o santíssimo lugar não era privilégio de um homem, mas era privilégio de todo aquele que rasgou o coração e fez do coração manjedoura para Cristo nascer, habitar e ser Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra lição que podemos extrair dessa igreja que cresce na comunhão e anda em comunhão é que eles eram unidos pela comunhão e também eram unidos na oração. Queridos, união para coisas boas, união para agradar o coração de Deus, porque muitas vezes o nosso ajuntamento não é para melhor. Quantos exemplos a Bíblia fala de ajuntamentos que não agradam o coração de Deus? Paulo, por exemplo, no clássico texto de 1 Coríntios 11, Paulo diz que quando a igreja de Corinto se juntava, não era para melhor, porque cada um se juntava não para celebrar a ceia, mas para encher o seu ventre. Em Babel é um ajuntamento que não agrada a Deus, mas em Pentecostes é o ajuntamento que a glória de Deus vem e o nome do Senhor é glorificado. Bendito seja o seu santo nome. Queridos, nós precisamos ser igreja que cresce em igualdade. E os fundamentos para o crescimento de uma igreja que quer avançar no reino e crescer em comunhão e quer ter a multiplicação em número, ela precisa haver a unidade pela comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração traz comunhão. Uma igreja, quando ora, é uma igreja vencedora. Pedro estava preso, diz o livro de Atos, mas a igreja estava em constante oração pela vida de Pedro, e diz a palavra que Deus envia o anjo e diz: Pedro, me segue, porque nesta noite eu vou te libertar desse lugar, porque fui enviado para isto, porque é uma igreja que clama, é uma igreja que recebe resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nos unimos em oração por um só propósito, por um só alvo, o céu se manifesta. Mas lamentavelmente, queridos, quando começamos a fragmentar a adoração, quando começamos a fragmentar a visão, quando começamos a trabalhar mais por aquilo que é do nosso interesse do que pelas coisas de Deus, mesmo muitas vezes estamos dentro de uma igreja, nós somos fortes candidatos aos fracassos, porque estamos dentro do ambiente certo, mas nos movimentando pelos motivos errados. João diz uma verdade muito poderosa. Que pena que ela é pouco vivida nos últimos tempos. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 30, diz: mas convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele apareça. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje trabalhamos mais pelo crescimento de uma placa de uma igreja. Quem sabe pelo crescimento de um grande líder, humanamente falando, espiritualmente, ao invés do crescimento daquele que opera o seu querer e efetuar como ele quer, quando ele quer e em quem ele quer. É necessário nós pararmos e voltarmos ao Evangelho da cruz,
ao Evangelho que foi trazido e foi transferido debaixo de lágrimas de um santo homem. Lágrimas que a terra não era digna. Sangue que jamais essa terra vai receber de um homem, um sangue tão puro como foi o de Cristo. Um homem que passa pelos seus mais de 30 anos de idade, sem cometer um único deslize, um único pecado, sem nunca ter ofendido ninguém, sem nunca ter feito alguém dormir debaixo de lágrimas, de aflição, de agonia, pensando até na morte, porque a morte não suportou Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aonde Jesus chegou e tinha velório, acabou com o velório, porque a presença dele traz vida e vida em abundante num coração que se abre e reconhece ele como Senhor e Salvador. Bendito seja o seu santo nome. Uma outra grande lição que esse texto traz é que cada um vivia uma vida de testemunho, porque diz no verso de número 43 que em cada alma havia temor, em cada pessoa, em cada vida que se agregava a essa igreja recém-nascida, mas uma igreja pregando a verdade, uma igreja de poder, uma igreja que pregava a perseverança. A unidade era a marca registrada dessa igreja com Deus, com os irmãos, de uns com os outros. Era uma igreja que não tinha espaço para fofoca, para disse-me-disse, para calúnia, para difamação, para perseguição, para mesquinharia. Era uma igreja de coração aberta para viver a vontade perfeita e gloriosa do Senhor nosso Deus. Uma igreja que chorava com quem chora e uma igreja que se alegrava com quem se alegra. Uma igreja que não se importava com os seus interesses, porque o interesse do meu irmão era o meu interesse, queridos. Nós precisamos voltar a termos a identidade dessa igreja. É uma identidade, uma igreja que vive para agradar ao Senhor e não agradar a si mesma. Uma igreja que trabalha para levar pessoas para o céu e não para simplesmente lotar estádios de futebol. Ser uma igreja que um pastor bata no peito e diga: eu tenho milhares de fiéis. Mas quantos desses milhares vão cruzar as portas da Jerusalém celestial? Celestial, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos deixar de ser uma igreja de números e precisamos voltar a ser uma igreja que seja igreja de Jesus Cristo. Uma igreja sem mácula, sem ruga. Uma igreja santa, lavada pelo poder da palavra, como está em Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Uma igreja que não tem medo de viver a verdade do Evangelho. Uma igreja que não faz acepção de pessoas. Uma igreja que acolhe o necessitado e recebe também o abastardo da vida. Uma igreja que não tem medo de viver a palavra. Uma igreja que não tem medo de pregar a verdade genuína, para que ele cresça. Porque havia em cada um temor. Sabe o que a gente entende? Havia um testemunho de vida, pessoal. Não era uma transformação meia boca. Não era uma transformação motivada pelo emocionalismo, porque a nova moda agora é a igreja primitiva, é a igreja desse homem Jesus Cristo, e a gente vai entrar aí para fazer coisas, para estar envolvido nessa turma, porque é a sensação do momento dessa igreja. Não. Eles estavam ali porque o coração reconheceu que o Senhor era Deus, que precisava um vazio existencial ser preenchido, e esse vazio era exatamente do tamanho de Jesus Cristo. E a palavra entrava com tanta força, que havia um desejo ardente de se viver transformado. Um desejo de viver em novidade de vida. Uma igreja que se doava em prol de um propósito e não em prol de seus próprios interesses. Uma igreja que trabalhava para que o nome de Jesus Cristo fosse estampado no outdoor da minha e da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra característica, ainda no versículo 43, é que essa igreja, em um ambiente de comunhão e de santidade, os milagres aconteciam com naturalidade, porque diz o verso 42, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
Esse cenário de comunhão, de unidade, de cumplicidade, de amor ao próximo, de amor ao Evangelho, à causa, uma vida verdadeiramente tratada, sarada, limpa, impactada pela palavra. Essa atmosfera atrai o Espírito, traz o céu para a terra e ali milagres extraordinários acontecem. Era uma igreja que recebia o poder, porque a comunhão atrai o poder. A comunhão atrai a glória de Deus. E Jesus disse que todo reino dividido contra si mesmo, ele não prospera. Um dos maiores problemas nossos é querer crescer na divisão. Você nunca vai crescer na divisão. Você nunca vai avançar na divisão. Aleluia. Queridos, uma outra grande verdade nesse texto de Atos 2, de 42 ao 47, é que havia um desejo entre essas pessoas de estarem juntos e crescerem juntos na mesma visão. O versículo 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia o crescimento também dentro de uma visão. Eles trabalhavam em prol do mesmo propósito. E quantas vezes as pessoas estão dentro da igreja trabalhando pelos seus próprios interesses, para divulgar o seu ministério, para divulgar o seu chamado, trabalham em prol de serem a vitrine da igreja, querem demonstrar muita autoridade e muito poder, enquanto aquele que é a fonte, o Abba, está sendo colocado de lado. Como Jesus disse: esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como disse o profeta Isaías: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando fazer. O Senhor está falando de uma igreja que abre mão do seu próprio interesse para gastar o tempo que for preciso pelos interesses e causa do Mestre. Por isso que esse convite ainda ecoa nos nossos ouvidos. Deixa tudo e segue-me. Nós somos ser uma igreja que tem coragem de deixar coisas para viver a vontade do Senhor, a vontade soberana e perfeita. Quando ele diz que nós não podemos agradar a dois senhores, porque um há de amar e o outro há de aborrecer, Jesus está falando que a pior coisa que você pode fazer na caminhada da fé é caminhar com o coração dividido. Por isso que a unidade, a união, na visão, no crescer, no estar junto, faz essa igreja, faz o reino de Deus romper. Enquanto nós não andarmos na mesma visão, no mesmo entendimento, quando nós não sentimos o desejo de estarmos juntos, você quer ver uma pior coisa que você pode fazer contra o irmão? É você estar frequentando uma outra igreja, visitar e começar a fazer comparações. Para com isso. Toda comparação gera uma competição. Não existe igreja perfeita. Até porque, quando eu leio o Apocalipse, eu vejo 7 igrejas que o Senhor manda um recado. Todas elas tiveram problemas, mas o Senhor a todas amou. Ele não mandou nenhuma igreja daquela direto para o inferno. Porque dentro daquela igreja, das igrejas, haviam homens, haviam servos, filhos e filhas de Deus, que tinham um coração genuíno. Será que estamos dispostos a promovermos a paz? Quantas vezes nós, queridos, não crescemos na visão, porque emprestamos os nossos ouvidos e o nosso tempo a ouvirmos comentários negativos e contrários dos nossos líderes, de pessoas que estão suando espiritualmente para fazer a coisa crescer, para a coisa dar certo, para a coisa unir-se. E muitas vezes
Estamos nas rodas daqueles que escarnecem do trabalho alheio. Nem fazem e criticam os que fazem. Nós precisamos, nesses últimos tempos, rasgar o coração, fazer uma striptease de alma e ir aos pés do Senhor. Porque muitas vezes, queridos, somos nós o empecilho ao crescimento de uma igreja da unida e numa visão. É gente, às vezes, que vai observar o defeito de alguém, mas às vezes não olha para trás, está no seu. É muito fácil personificar fracasso e culpa para alguém. Davi, quando erra, ele não foi transferir para Deus. Olha, Deus, Batseba é bonitona, Senhor. Ela estava nua, tomando banho na minha frente. O Senhor sabe que sou homem. Mas o Senhor viu que a culpa foi dela. Muitas vezes a gente quer viver aquele arrumadinho do Éden. Ó, Senhor, foi a mulher. Ó, Senhor, não foi eu não, foi a serpente. Aí Deus disse, foi. Mas você ter comido não inocenta você. Olha, Eva, tem sentença para você. Adão tem sentença para você. E para você, Satanás, também tem sentença. Porque se tem uma coisa que Deus é, Ele é o Senhor que é a nossa justiça. Ele é o Deus que corrige, que ama. Precisamos, queridos, parar de interferir no crescimento, na unidade da igreja. Por muitas vezes é desejo mesquinho nosso. Porque eu não estou em evidência, porque eu não apareço, porque ninguém olha para mim. Quem é que estava olhando para José? Para ele ser levado a governador do Egito. Qual publicidade foi trazida para a vida de José? Eu não vejo ninguém falar. Até porque a pior notícia que se podia dar de um escravo foi dada sobre ele. Que era um possível estrupador da própria patroa. Quem botou José na cadeira foi Deus. Quando Deus promete algo, Ele não precisa que eu vá fazer panfletagem dizendo, olha, eu sou enviado por Deus, eu sou ungido por Deus. A mim, não, Ele precisa fazer isso. É Ele quem apresenta, é Ele quem mostra. Queridos, a nossa unidade, a nossa comunhão, a nossa verdade, a nossa fraternidade vai atrair a graça. Onde está a graça, a Bíblia diz que as ovelhas do Senhor conhecem a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O outro ensino de Atos 2, do 42 ao 47, é que essa igreja era uma igreja que se desapegava das conquistas materiais para colocá-las a serviço do reino de Deus. Preste atenção no versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto, ou seja, os recursos, os valores arrecadados, entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Que desapego! Não dá para servir a Deus, querido, com o coração voltado para o materialismo. Não dá para servir a Deus com o coração interessado somente naquilo que depois do cemitério que passamos. Se de fato passarmos pelo cemitério, se não formos arrebatados antes, vai ficar. Desapego a coisas pequenas. Não existe conversão apenas da boca. A conversão ela é completa. Inclusive a conversão deve acontecer no bolso. O que Jesus está dizendo aqui é que essa igreja não é apegada ao dinheiro, mas é apegada ao Senhor que abençoa o trabalho das nossas mãos. Porque a Bíblia não registra que essas pessoas que venderam ficaram miseráveis, esmolando. Não há esse registro, a não ser que eu tenha lido errado em algumas vezes que li toda a Bíblia. Eu vejo um Deus que derrama mais graça. Salomão diz que a alma generosa prosperará, mas o que retém além do que é necessário, essa retenção vai servir para nada. Quantas vezes Deus tentou contar com você para a obra, para algum projeto na igreja, e você pulou fora? Você disse, eu abri mão do meu passeio, abri mão de trocar o meu carro, abri mão de trocar o meu celular por causa de projeto de igreja.
fique certo que essa retenção consciente sua não foi bênção para você. E pior ainda é quando Deus fala no nosso coração. Eu me lembro que um irmão da igreja, estávamos precisando comprar um ar-condicionado, e ele estava com um ar-condicionado para vender. Em nenhum momento eu fui até ele para pedir que ele doasse o ar-condicionado da igreja. E no dia de domingo à noite, ou foi um dia de culto de semana, não lembro, sei que vai ele e a esposa, e ele disse: eu estou com aquele ar-condicionado em casa. Precisava vender para comprar algo, para completar algo, não sei a história agora com precisão, mas eu sei que ele queria vender um. E na metade do caminho ele retrocede, ele para, dá um brado de glória, ele chega com lágrimas nos olhos e diz: pastor, a campanha está encerrada porque eu estou doando o ar-condicionado. É amor, queridos. O Senhor está falando de uma igreja que desapega-se de valores temporais para receber na sua vida valores maiores, valores eternos. Sabe qual é o grande problema nosso? É que a gente ainda está fazendo os comparativos da vida. Eu entro em lugares, socialmente falando, que eu tenho até medo de passar na porta. Eu tenho até medo por conta do glamour, do luxo desses lugares. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito simples. Não tenho vaidade comigo. Nunca neguei que sou um nordestino da gema. Amo. Se Deus me fez nascer no Nordeste, por que eu vou me comportar como se fosse alguém do Sul? Amo comer um cuscuzinho, uma macaxeirazinha com charque. E não tem problema nenhum, sou feliz com isso. Mas também sei comer o filé. Mas esses lugares não me embriagam. Eu não vou sair dali dizendo: Deus, eu quero fazer... Não. Porque o que me leva para esses lugares não é o que eu sou, mas é quem está em mim que me faz chegar nesses lugares. Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe se Paulo pedisse uma audiência com César, o imperador, praticamente seria impossível Paulo ter uma agenda com César. Mas por causa da obra, por causa do reino, por causa da glória, por causa do evangelho, Paulo teve um encontro com César. Nós precisamos entender que quem faz é Deus. Quem colocou José na cadeira foi Deus. Nós vamos parar de ser essa igreja que prioriza demais o que vai ficar e ignora aquilo que é eterno. Há um pastor canadense, que me esqueci o nome dele, assisti a sua ministração há uns 2 meses atrás, e ele faz uma triste afirmação. Ele disse: a igreja de hoje conhece muito mais das coisas da terra, ela é muito mais preparada para as coisas da terra do que para as coisas celestiais. Ela conhece muito pouco sobre onde vai passar a eternidade. Porque os púlpitos falam mais do agora do que o que é eterno. E muitas vezes Deus está falando com a igreja como foi com aquela viúva que está lá o profeta e diz: primeiro faz o bolo para mim. Não, mas o necessitado aqui sou eu. Mas Deus me enviou para cá para que a tua necessidade fosse suprida numa atitude de fé. Eu quero te mostrar que mesmo não havendo provisão nessa seca, nesses 3 anos de sequidão, o teu Deus é maior do que qualquer tempestade ou deserto que possamos passar. Bendito seja o nome do Senhor. Uma outra lição é que eles frequentavam a igreja assiduamente. Não havia preguiça espiritual e nem desânimo. Escutem o que diz o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Até amanhã. Saía do culto já sentindo saudade para o próximo. E hoje qual é o problema? A ausência. Pessoas firmam aliança com a igreja, daqui a pouco vão embora.
Sabe? É como se a confissão, se a unidade, ser corpo não valesse nada. São honrados na recepção, mas são deselegantes na saída. Não dão nenhuma satisfação. Quando você pergunta, até em amor, em preocupação, o que é que está acontecendo? Por que você não está indo para o culto? Ah, a vida é minha, o problema é meu, eu vou para outro. Ninguém quer comandar a sua vida. A gente só está preocupado com você que faz parte do culto. Aleluia. E quantas vezes essa igreja aqui, essa igreja que é modelo, que é referencial, era uma igreja que tinha prazer de estar na igreja. Quantas vezes, queridos, o nosso problema nunca foi a questão de tempo. O nosso problema é questão de prioridades. Porque muitas vezes estamos vivendo a prioridade errada. Quando a coisa ela é prioridade para você, o tempo aparece. Aí o tempo vai aparecer. Essa igreja perseverava diariamente na unidade e no templo. Vem cá, não falta amanhã não, vem para a igreja. Ah, eu vou com você, vou passar aí para a gente ir junto, a gente vai conversar. Vou levar um bolinho. Chega um pouquinho mais cedo, você prepara um café gostoso, a gente vai tomar um café com bolo e a gente vai cultuar o Senhor. Vamos para a casa de Deus. Queridos, nós precisamos despertar. Quantas vezes as nossas justificativas por falta aos cultos, tem pessoas, não foram justificativas assim, justas. Às vezes foi preguiça e desânimo espiritual. Mas nós precisamos voltar a esse tempo de ter desejo e fome da presença. Fome e sede de buscar a Deus. Vai ter culto, estou dentro. Pode ser no meio da rua, na igreja, no ar-condicionado, no ventilador. Conta comigo. Pessoas que ficam dias sem cultuar. Porque o tempo está sendo gasto de forma errada. Outro ensino. Eram conhecidos pelos que faziam, pelo que eles faziam, pelos que estavam na igreja. E também eram reconhecidos pelo que eles faziam, pelos que estavam fora da igreja. Essa igreja, versículo 47. 46, desculpa. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Lá diz a parte B. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando, 47, com a simpatia de todo o povo, tanto os de dentro como os de fora. Reconheciam o esforço dessa igreja, reconheciam o empenho desses irmãos, a boa vontade. Queridos, às vezes a gente está se tornando uma igreja indiferente. Sabe? Eu sei que eu posso fazer um pouquinho mais, mas eu decido me afastar. Ah, pastor, eu acho que eu fiz demais. Você tem certeza que já fez demais? Você tem certeza que já deu o seu tudo e o seu melhor pelo reino? O reino goza da sua boa vontade em tudo que faz. Querido, quando nos impregnarmos como igreja de tudo isso que eu estou falando, nós seremos uma igreja referencial em Rio Doce, em Olinda, em Pernambuco e no Brasil e até para nações. Mas é necessário haver uma mudança de posicionamento nosso. É necessário a gente parar com o eu e começar agora a trabalharmos pelo nosso. É necessário agora sermos corpo.
A mão, ela pode ter assinado um contrato que te deu muitos recursos, mas a mão só vai usufruir daquela vitória, porque o cérebro usou o braço, usou os músculos, para dizer assim. Ela não fez nada só. E quanto mais você decide ser uma equipe, você vai fracassar. E para finalizar, essa igreja era uma igreja que tinha a bênção do Senhor, a bênção do seu corpo, do reino, da irmandade, crescia, porque Deus também trabalhava para abençoar o trabalho desses irmãos. Presta atenção no versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles trabalhavam e contavam com a simpatia do povo, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam se convertendo. Era o Senhor que dizia, convencia o homem do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito, e agora vai para ali. Aquele lugar ali, eu estou. Havia um reconhecimento do trabalho desses homens, até pelo céu. Quando uma igreja se preocupa em agradar a Deus, a presença dele não vai faltar. Os sinais da bondade de Deus, e o grande sinal de que uma igreja anda em comunhão, ainda é o crescimento da igreja. Pessoas vão dizer, olha, eu ouvi falar dessa igreja e quero fazer parte. Olha, eu ouvi uma ministração e eu quero estar aqui, porque o que vocês fazem aqui me impregnou de Deus. Pastor, mas essa igreja está difícil. Sabe por que está difícil? Porque temos fechado o nosso coração para a vontade de Deus. Temos fechado o nosso coração para a obediência. Porque não queremos ser mais essa igreja da perseverança, do doar, do estar diariamente no templo em comunhão. De ser uma igreja, principalmente da turma daqueles que se deixam disso, vão andar em parceria. Nós vamos deixar de ser uma igreja que não foca na desgraça, torcendo pela queda de alguém. Precisamos ser uma igreja que é uma igreja bombeiro, que vai levar esperança para uma situação de caos. Que vai ser uma igreja hospital que vai socorrer a alma ferida. Que vai ser uma igreja de braços abertos como Jesus, que libera amor, perdão e compaixão para a vida daquele que o feriu, que o cuspiu, que o agrediu. Para a vida daquele que foi o motivo pelo qual ele foi levado a uma morte tão cruel e sangrenta. Que igreja você decide ser? Que igreja você quer ser? Que igreja você quer ser? Igreja Peniel, depois que creio que esta semana, se tudo der certo e for vontade do Senhor, voltaremos a adorar ao Senhor de forma presencial. Eu pergunto, que igreja você vai voltar para cultuar? Você vai estar no barco? Você vai estar em parceria de mãos dadas, dizendo, conta comigo, você é uma igreja melhor, você é um crente melhor, vou me esforçar mais para estar, ou simplesmente eu vou dizer, acabou. Ou seremos uma igreja de unidade, de amor e de cumplicidade, ou trabalharemos apenas pelos nossos interesses? E se eu não trabalhar em prol do todo, Deus jamais vai trabalhar por causa do individual. É pelo todo. Deus levanta pessoas para mudar uma geração, e não para mudar a si próprio apenas. Porque aos que iam sendo acrescentados, foi por causa do testemunho desses, como igreja. E esses que se agregavam, eram impregnados desse sentimento e a coisa ia crescendo. Estamos impregnando as pessoas do quê? Do que estamos impregnando as pessoas? Deus nessa noite te convida a sair da zona de conforto. Deus nessa noite te convida a você estar diante dele como árvore. Lá no Evangelho de João capítulo 15. A tesoura de Deus vai te poldar para que o teu ramo dê mais fruto? Ou vai te poldar porque você é um galho que não produz nada? Que igreja você tem sido?
Que membro desse corpo você tem sido? Qual tem sido o teu compromisso, teu comprometimento? Qual tem sido a tua renúncia por causa desse propósito? Você impregna as pessoas da visão? Você coloca as coisas de Deus acima de todas as coisas? Ou simplesmente você negocia? E o Senhor, enquanto isso, dia a dia, acrescentava os que iam sendo salvos. Glória a Deus. O trabalho dessas pessoas eram coroados pela glória de Deus, dizendo: eu estou me agradando. Ninguém vai procurar os apóstolos, mas rapaz, eu vendi tudo. Você já parou para pensar o prazer que é você ser canal para que Deus abençoe alguém através da sua vida? A tua pele é formada por milhões e milhões e milhões de células. Todo dia células morrem, todo dia células nascem. Eu preciso de você. A igreja Peniel precisa de você. O reino precisa de você. Eu estou convidando você nessa noite a ser uma igreja que anda em comunhão, unida, que se importa com a dor do próximo, que tem desejo de estar no culto, que tem desejo de servir e de adorar ao Rei com o coração aberto, com um desejo ardente de ser uma igreja cumpridora da palavra e da vontade do Senhor. E em recompensa do nosso trabalho, o Senhor vai acrescentando dia a dia os que vão ser salvos. E quem sabe que nesta inclusão diária, Deus pegue pessoas na tua casa, na tua parentela, na tua vizinhança, na tua rua, na tua empresa, na tua escola, e traga ao Rei. Que Deus nos abençoe nessa noite. Dizer que amo todos vocês, que estou extremamente saudoso, sofrendo com a distância, mas o meu coração espiritualmente está bem pertinho do seu, sentindo pulsar do seu espírito também em mim, e vice-versa, porque somos um corpo. A pastora manda um beijo a todos, um abraço, dizendo aqui, sinalizando que está com saudade também. Mas muito em breve mesmo, vamos estar juntos. Deus está nos preparando para coisas maiores. Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, Pai de bondade e de misericórdia, nós apresentamos a Ti as vidas que estão ouvindo a Tua palavra. Nos abençoa, Senhor. Nos faz pessoas melhores agora. Limpa o nosso coração de toda resistência à Tua vontade. Que essa palavra nos encharque e produza uma transformação profunda e verdadeira. Que a Tua glória resplandeça em nós. Que o nome de Jesus seja magnificado. Que o Teu perdão nos alcance. Que a Tua bondade seja sobre nós. Que Teu Espírito nos conduza. E que venha o coroar de tudo isso com o acréscimo de vidas, dia a dia, para o Teu reino. Para que esse corpo cresça, aumente, ao qual Tu és o cabeça dele. Nos perdoa por todo o pecado, por toda a negligência, por toda a omissão. Nos faz pessoas melhores, Senhor. Te louvamos, Te adoramos e Te bendizemos por toda a bondade Sua, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a graça, a misericórdia, o poder, o amor, a comunhão e as consolações do Seu Divino Espírito repouse sobre todos vós. Amém. Se você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, o nosso canal é Igreja Peniel, Olinda PE. Eu vou agora finalizar a minha transmissão